Então, o exercício 9 da lista, ele fala assim, ó. Mostre que o elipsoide, com a equação ali, e a esfera, e aí ele dá a equação, se tangenciam num ponto 1, 1, 2. Como é que a gente mostra que duas superfícies se tangenciam num ponto? O que quer dizer isso? Eu tenho que traduzir. Eu tenho duas superfícies. Eu tenho uma superfície aqui, e aí ele está dizendo que tem uma outra. E elas se tangenciam num ponto aqui. O que quer dizer isso? Quer dizer que elas têm o mesmo plano tangente. Tá bom? Nesse ponto, o plano tangente é o mesmo. Tá? Então, eu vou dar as duas superfícies, e o que a gente tem que fazer é achar o plano tangente a uma, achar o plano tangente a outra no ponto dado e mostrar que é o mesmo plano. Tá? Então, eu tenho uma superfície, é o elipsoide, que é o 3x² mais 2y² mais z² igual a 9. E a outra é a esfera, que é x² mais y² mais z² menos 8x menos 6y mais menos 8z mais 24 igual a 0. Isso aqui é uma esfera. Ele disse que é uma esfera, né? Se eu não souber, se ele não tivesse dito, como é que eu veria que é uma esfera? Porque ela não está, o centro dela não é a origem. Tem que completar os quadrados, né? Então tenho x² menos 8x. Eu vou escrever assim por enquanto. Eu vou deixar um espaço aqui porque eu tenho que completar, né? Aí tem um y² menos 6y e um espaço. E z² menos 8z aqui. Isso aqui é menos 24. Por enquanto, eu só copiei de outro jeito o que já estava escrito. Mas agora eu quero que fique um quadrado perfeito aqui. x² menos 8x mais 16, né? Para dar um quadrado perfeito. Então, como eu somei 16, eu somo 16 lá para compensar. Não é isso? É o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, dá isto. Então, é porque o segundo é 4. E aqui é o quadrado do segundo, 16. Né? Aqui é a mesma coisa. Esse termo aqui é menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Significa que o segundo é 3. E aqui eu somo 9 para dar um quadrado perfeito lá e somo 9 aqui para compensar. E aqui a mesma coisa, mais 16, mais 16. Então, isso aqui dá x menos 4 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado mais z menos 4 ao quadrado igual a 17, né? Tá bom? Então, isso aqui é uma esfera de centro 4, 3, 4 e raio R igual a raiz de 17. É só isso. Mas isso é pura curiosidade, nós não vamos precisar, né? O que eu quero mesmo, para mostrar que as duas superfícies, o exercício é mostre que as superfícies se tangenciam em 1, 1, 2. Eu vou chamar de P só para facilitar. Então, que o P está nas duas superfícies deve ser verdade, né? Isso é um requisito, né? Mas aqui, quando x é 1, dá 3, aqui dá 3 mais 2 mais 4. 3 mais 2, 5, mais 4, 9. Tá. E aqui é mais fácil olhar para esta, né? Quando x é 1, aqui dá 9. Aqui vai dar mais 4. E aqui dá mais 4 de novo, que dá 17. Tá? Então, o ponto
P pertence às duas superfícies. E agora, o plano tangente. Como é que eu acho cada um dos planos tangentes? Isso aqui é uma superfície de nível de uma função. Que função? Posso pensar que a esfera, esse elipsoide aqui, é a superfície de nível 9 de uma função f que eu vou definir, que é o f de x, y, z igual ao lado esquerdo ali, dá 3x² mais 2y² mais z². Tá? O gradiente de f é quem? O gradiente de f num ponto genérico dá 6x, 4y, 2z. E o gradiente de f em P o x é 1, dá 6, o y também é 1, então aqui fica 4, o z é 2, então fica 2 vezes 2, 4. Tá? Esse é o gradiente de f. Agora, vamos fazer a mesma coisa para a esfera? A esfera é a curva de nível 0 da função dada pelo lado esquerdo, tá bom? Então, eu vou definir g de x, y, z é tudo que está do lado esquerdo. x2 mais y2 mais z2 menos 8x menos 6y menos 8z mais 24. E o gradiente de g? Calculado num ponto x, y, z é 2x menos 8, 2y menos 6 e 2z menos 8. Tudo bem? Quanto que é o gradiente de g no ponto P? Aqui o x é 1, então fica 2 menos 8 dá menos 6. O y também é 1, então fica 2 menos 6 dá menos 4. E o z é 2, fica 4 menos 8 menos 4. E agora, como é que vocês continuam? Vocês viram que esses dois vetores gradientes são paralelos? Um é o oposto do outro, né? Então, eles são paralelos. Então, eu tenho o plano tangente à primeira superfície, o elipsoide, é um plano que é ortogonal ao gradiente de f e passa por P, né? Aquele P lá. O plano tangente a esta superfície, a esfera, no ponto P, ele tem como vetor normal este aqui, né? O gradiente de G, calculado em P, é o normal e passa por P. Então, vocês percebem que é o mesmo plano? É o mesmo plano, porque os dois normais são paralelos. Tá? E passam pelo mesmo ponto, então é o mesmo plano. Tudo bem? O exercício 10 pede para achar um vetor tangente a duas superfícies num ponto. Tá? Então, ache o vetor tangente, um vetor a interseção das superfícies 4x2 mais y2 mais z2 igual a 9 e z igual a x² mais y² no ponto menos 1, 1, 2. Tá bom? Então, não que a gente vai usar, mas isso aqui é nome dessa função, dessa superfície, isso aqui é um elipsoide, né? E esse aqui não é cone. Cone teria que ter um quadrado aqui.
Pensa nas interseções com os planos verticais, assim. Dá o quê? Paraboloide. Porque se eu faço y igual a zero, dá parábola. Se eu faço o x igual a zero, dá outra parábola. Então, ele curva para cima, assim. Um paraboloide, nesse caso, é circular. Tá bom? Então, eu tenho um elipsoide cruzando um paraboloide. Né? Imagina, um elipsoide e um paraboloide que se cruzam. Claro que eu poderia tentar parametrizar, ó, a trabalheira, né? Uma maneira de fazer isso é tentar parametrizar a curva interseção e depois achar o vetor tangente, tá? Esse é um caminho. Mas agora que a gente sabe um pouquinho mais sobre superfícies de nível e gradiente, etc., a gente tem outra forma de resolver. Qual seria? Tá? Eu não vou desenhar as figuras aqui, mas eu só quero mostrar o seguinte. Se eu tenho duas superfícies que se cruzam, puxa vida, eu não sei desenhar duas superfícies, uma é demais, né? Duas, uma assim, ó. Então, eu tenho uma superfície S1 e uma superfície S2, e elas se cruzam aqui nessa curva C, que é essa interseção aqui, né? E aqui tem um ponto, P. Como é que eu poderia descobrir o vetor tangente? Um vetor tangente aqui, um vetor... Né? Ele quer um vetor tangente à interseção, no ponto. Como é que eu posso achar um vetor desses sem ter que parametrizar a curva C? Claro que dá para parametrizar, mas não quero fazer isso. Qual seria um outro caminho? Então, se eu pensar nisso aqui como uma superfície de nível de uma função f, eu posso ter o gradiente da função que determina essa superfície é ortogonal a esse vetor que eu estou procurando. Tá? Eu vou chamar de V aqui. Então, o gradiente, aqui é uma f de x, y, z igual a uma constante. Tá? E aqui é uma g de x, y, z igual a uma outra constante k. Tá? Então, o gradiente de f é ortogonal a v, porque ele é ortogonal a todos os vetores tangentes, a todas as curvas contidas em S2, em particular a interseção. E o gradiente de g também é ortogonal a v. Tá? Então, se eu achar os dois gradientes, eu acho dois vetores que são ortogonais ao vetor que eu quero. E aí, como é que eu acho a direção do vetor que eu quero? Se eu tenho dois vetores que são ortogonais a um terceiro, o que eu posso fazer para determinar este? Produto. Qual é o produto que a gente faz com dois vetores para determinar um que é ortogonal aos dois? Esse é o produto vetorial. Então, se eu fizer o produto vetorial dos dois gradientes, da f e da g calculado nesse ponto, eu vou ter a direção que eu quero. Tá bom? Deu para entender a ideia? Tá? Então, vamos lá. Então, a gente começa definindo duas funções, tá? Então, vamos lá. Seja f de x, y, z igual a 4x2 mais y2 mais z2. Então, o elipsoide é uma superfície de nível de f, né? O elipsoide é uma superfície de nível de f. E aí, o gradiente de f no ponto P é ortogonal à reta tangente à curva interseção no ponto P, tá? O
gradiente é ortogonal à curva C em P. Tá? A mesma coisa... Bom, vamos calcular já, deixar pronto o gradiente. O gradiente de f no ponto x, y, z é 8x, 2y e 2z. Tudo bem? Se eu calcular gradiente de f em p, e p é esse ponto aqui, ó, é menos 1, 1, 2. Então, gradiente de f em p vai dar menos 8, o y é 1, então fica 2, e aqui 2 vezes 2, 4. Tá bom? Esse é o gradiente da f. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para outra superfície que está ali. Essa é mais chatinha, né? Como é que eu posso pensar isso aqui como uma superfície de nível? De qual função e qual nível? O que é isso? Isso, eu posso definir uma função g de x, y, z igual a x2 mais y2 menos z. E aquele paraboloide, então o paraboloide z igual a x2 mais y2 é superfície de nível 0 de G, né? É superfície de nível 0 de G. Tudo bem? Então, vamos lá. O gradiente de G calculado em x, y, z dá quanto? Vai dar derivada da G em relação a x, derivada de G em relação a y e derivada de G em relação a z, que é menos 1. Né? E se eu for calcular no ponto menos 1, 1, 2, vai dar menos 2, 1, menos 1. Desculpa, menos 2, está errado ali. Aqui é 2 vezes 1, né? Que dá 2, e aqui é menos 1. Tudo bem? Então, este gradiente, o que eu sei sobre ele? Ele é ortogonal àquela curva, tá? É ortogonal a C em P, tá bom? Então, eu tenho um vetor que é ortogonal à curva, outro também é ortogonal à curva. Então, o produto vetorial dos dois é paralelo, né? É paralelo àquele vetor V que eu estou procurando, tá? Então, vou apagar aqui. O produto vetorial, gradiente de F, calculado em P. Vocês denotam com chapeuzinho ou com cruz? Chapeuzinho? Assim? Isso. Gradiente de G, calculado em P, é paralelo ao vetor procurado. Então, agora é só fazer a conta, né? Quanto dá esse gradiente? Gradiente de F em P, produto com gradiente de G em P, é o quê? Vocês fazem assim? Com IJK? Isso. Gradiente de F era menos 8. Preciso pegar aquele vetor gradiente do jeito que está? Eu posso pegar um paralelo a ele, eu não preciso pegar exatamente ele. Eu posso pegar meio dele, né? Então, vai ficar menos 4, 1 e 2. Tá? Só para não ficar com contas grandes à toa. Peguei metade do gradiente porque é a mesma direção. Tá? E o gradiente da G
é menos 2, 2, menos 1. Tá? E agora é só fazer essa conta. Vamos lá. Aqui dá menos I, menos 4J, menos 8K e mais 2K, menos 4I e mais 4J, é isso? Cada um faz determinante de um jeito, então às vezes é difícil explicar o que eu estou fazendo. Vocês façam do jeito que vocês estão acostumados e vê se dá certo. Né? Isso aqui deu menos 5, eu não vou escrever em JK, eu vou escrever em coordenadas. Menos 5, na direção... Esse 4 deu errado, né? Menos 4. Aqui é menos. É menos e menos. Dá menos 8. E na direção K, deu menos 6. Então, o vetor V pode ser esse. Menos 5, menos 8, menos 6. Mas não precisa ser esse cheio de menos, né? Posso escolher outro. Ou eu vou chamar de W. É o 5, 8, 6. Qualquer um desses aqui é tangente à curva no ponto P. Tá? Esses daqui são vetores tangentes a curva C em P. Tudo bem? Então, ainda sobrou um tempinho aqui. Vamos fazer exercícios da lista? É assim, gente, com a aula que eu dei hoje, vocês conseguem fazer até o 14. Vocês devem conseguir fazer até o 14. Na aula que vem, eu vou começar o assunto para poder fazer a continuação, que já envolve máximos e mínimos, tá? Que é a parte que a gente realmente está interessado, né? O objetivo todo do curso foi preparar para chegar a esses problemas. Então, a partir da aula que vem, a gente vai ver máximos e mínimos. Mas vamos fazer, ó, eu não fiz nenhum exemplo sobre derivadas direcionais. Vamos fazer o exercício 13, tá? A gente faz junto. Ele pede para achar a derivada direcional máxima de f no ponto dado e na direção em que ela ocorre, tá? Então, ele quer derivada de máxima. Tá? Então, no item A, a função... Eu vou fazer o item B, que eu acho melhor. Vamos fazer o B? A função f é menos 4 sobre y mais z ln de x. E o ponto P é o 1, 2, 1. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou começar assim, eu vou achar as derivadas parciais de f, tá? Quanto dá del f e del x? Num ponto genérico, x, y, z. Dá o quê? Oi? O y é constante, o z é constante. Deriva em relação a x, dá o quê? Isso aqui morre, né? Porque é constante. E aqui vai dar z vezes a derivada do logaritmo, que é 1 sobre x, é z sobre x. Tá bom? A derivada da f em relação a y dá... Eu vou derivar esse pedaço aqui. Então, isso aqui eu posso pensar que é menos 4y elevado a menos 1. Então, a derivada é 4y elevado a menos 2. Né? Então, dá 4
sobre y ao quadrado. Tudo bem? E a derivada desse pedaço aqui é zero, porque z e x são constantes. Tá? Tá tudo certo até aqui? E a derivada da f em relação a z em x, y, z dá o quê? Dá a derivada disto, que é zero, e derivada de z vezes ln de x. Dá? Ln de x, porque a derivada de z é 1. Né? Fica ln de x. Bom, aí eu queria saber o seguinte. Essa função é diferenciável, a f? Pelo menos eu quero saber se ela é diferenciável neste ponto. Sim, por quê? Porque essas derivadas parciais são funções contínuas em conjuntos, num conjunto aberto que contém esse ponto. Né? O x do ponto, a coordenada x é maior que zero, então isso aqui está bem definido e é uma função contínua, para x maior que zero. O y também é maior que zero, está longe do zero, então aqui está bem definido. Né? Então, são funções que, longe de x igual a zero e y igual a zero, ela está bem definida e é contínua. Tá? Ou seja, num aberto que contém esse ponto, ela é contínua. Bom, são funções contínuas. Eu poderia pensar num conjunto A, que é o conjunto dos pontos x, y, z, tais que o x é maior que zero, o y é maior que zero, o z pode ser qualquer coisa, né? Isso aqui, ó, dá um pedaço do espaço, né, onde a função é contínua. Tá? Bom, então isso significa que a f é diferenciável. No ponto P. E se ela é diferenciável em P, o que eu posso fazer para calcular a derivada direcional? Aí eu posso usar aquela fórmula. Né? Então, a del F, del U, calculado em P, é o gradiente de F, calculado em P, produto escalar com U. E esse U é um vetor unitário. Certo? Quem que é o gradiente de F em P, hein? Vamos lá. A gente sabe, é o del F, del X calculado em P, que dá 1 sobre 1. Tá certo isso? Aqui dá 1. Del F, del Y calculado em P, aqui fica 4 sobre 2 ao quadrado. Também dá 1. E del F, del Z, calculado nesse ponto, dá o ln de 1, que é 0. Esse é o gradiente. E aí, qual que era a mesma pergunta? Ele quer qual é o valor da derivada direcional máxima e em qual direção isso ocorre. Então, vocês vão falar o quê? A direção é a do gradiente. Tá? Então, a direção em que ela ocorre é essa. E qual que é o valor? A norma do gradiente. Então, a derivada del F, del U em P é máxima. Na direção de U igual... Bom, é esse vetor. Na direção desse vetor, né? E, bom, aí o U seria esse vetor, que é o 1, 1, 0, sobre a norma dele, que é a raiz de 2, tá? Isso daqui é só um detalhe. E o valor máximo é...
a norma do gradiente, que é a raiz de 2, né? Tudo bem? É a norma disso aqui? Raiz de 2. Tá bom?